Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Marques, tenho 31 anos, sou formado em Pedagogia, pós-graduado em Gestão e Supervisão Escolar com docência do ensino superior, tenho 31 anos e vou contar um pouco da minha história para vocês. Então, eu me locomovia muito de bicicleta. E na cidade onde eu moro tem muitas ladeiras e aí era um pouco difícil essa questão de me locomover dentro da minha casa para a faculdade. Durante a faculdade, ou bem no início mesmo da faculdade, eu tive algumas dificuldades que foram dificuldades financeiras na questão de materiais. E também tive algumas dificuldades referente em captar as informações que eram repassadas para a gente, porque a pedagogia ela vai muito de leitura. Tinha dificuldade nessa questão de leitura, mas sempre com aquele intuito de você querer aprender, descobrir mais, aquela questão de ser um pouco curioso. Quando nós chegamos à nossa formatura, foi uma emoção, uma mistura de sensações, raiva, medo, decepção, alegria, tristeza, muita emoção, principalmente para mim quando foi o descerramento da placa, que eu não sabia se chorava ou se falava. Um momento muito chato também que eu tive na minha formatura também, foi a ausência do cerimonialista na hora da missa. E quando chegou no baile, quando chegou na hora de levantar o canudo e dizer que você estava formado, ali também foi uma emoção muito grande, que foi uma missão cumprida. Foi algo assim que passou tão rápido que aquilo ali é como se fosse o nosso troféu, uma felicidade muito grande você estar ali, passar por tantas dificuldades, tantas barreiras, que levantar aquele canudo foi uma emoção muito grande. E quando foi na hora mesmo da festa, do baile, eu queria comemorar logicamente com meus amigos, porém queria estar em casa. Por ser o presidente da comissão de formatura, não somente eu, como da equipe toda, eu particularmente queria estar em casa, queria estar dormindo, mas queria realmente isso por causa do cansaço, mas estar presente, comemorando e vencendo aquela dificuldade que eu tive, que nós todos tivemos, que foi esses 4 anos que a gente passou na faculdade, e quando nós estivemos no baile foi muito bom. Inclusive tinham pessoas lá no baile que me surpreenderam, que eu pensei que não iriam estar. E estavam lá, juntamente comigo e com todos. Quando foi para ir a campo, começar a trabalhar na área da pedagogia, eu me deparei com um mundo totalmente diferente daquilo que eu tinha me preparado, que eu tinha estudado. Eu tive que estudar de novo, mas de uma forma diferente, na prática. Porque a teoria a gente vê lá na faculdade, pronto, já passou. Agora a gente vai para a prática. Quando a gente chega na prática, ali dentro do chão, sentar no chão e contar, por exemplo, uma história para criança, a gente tem que estudar novamente como a gente vai sentar no chão, que tipo de história a gente vai contar para aquela criança. Então, é um outro estudo, é uma outra vida acadêmica, eterna. E a dificuldade que eu tive foi essa questão principalmente foi de como dominar a criança, como ver ela parar de chorar. Tive dificuldade com um pouco que é muito natural nessa parte da educação infantil, a agressividade me assustou bastante. Eu me vi numa situação que quase que eu desistia. E quando eu pensei assim, eu falei, não, calma, peraí, vamos ter calma aqui. Eu estudei para quê? Eu estudei para isso.
Então, eu vou ser um fracassado caso eu venha desistir de um desafio tão grande. Por tantos desafios que eu passei, eu não vou desistir agora. E as dificuldades foram muitas. Dificuldade dos pais não aceitarem. Chegou até mim comentários que alguns pais se uniram, não dá certo, homem dentro da sala de aula, educação infantil, necessidades da criança, trocando a criança. E pelo outro tive muito apoio dos meus líderes na época, e que não, coloco minha mão no fogo, ele está lá porque ele é capaz, ele está lá porque ele tem competência, ele estudou para estar lá, e foi isso que me deu força. Os conhecimentos que eu tive no período acadêmico, juntamente com um novo período acadêmico que foi um reestudo, que foi uma... Quando a gente chega na prática, a gente tem uma outra visão, que não é aquela visão que nós tivemos lá atrás. A gente tem que constantemente estar estudando, pesquisando e colocando em prática. Não deu certo aquilo? Vou ver de uma outra forma como pode dar certo. E acabei me apaixonando. E eu estou muito feliz com o que eu almejei e eu vou ainda conseguindo na minha vida. Pensar em desistir, pensei em desistir justamente pelas dificuldades que eu encontrei na prática. Que no caso foi na prática da educação infantil. Encontrei uma turma muito difícil de lidar e eu não sabia como lidar com aquela turma. E por um outro lado, o que me deu força foi mostrar para mim mesmo que eu sou capaz, que eu cheguei àquele momento por minhas possibilidades, pelo meu querer, e pelo meu querer, meu desejo de estar ali, eu consegui vencer essa ideia de poder desistir. Na época foi um baque muito grande. Por um outro lado, coloquei na minha cabeça que eu ia vencer aquilo. E como foi que eu venci? Venci indo atrás de formações, estudando bastante, compartilhando saberes com outros professores. Outras pessoas vinham me aconselhar: olha, isso aqui é melhor dessa forma, você pesquisa esse teórico que ele vai te ajudar. De certa forma me ajudou bastante. Quando eu vim ver que essa ideia passou pela minha cabeça de desistência, foi muito tempo depois que eu já estava, vamos dizer assim, familiarizado com o ambiente, familiarizado com a forma do meu trabalho. E o tempo vai passando, a gente não percebe. Que quando o tempo vai passando, a gente vem perceber já aquilo, a gente acaba, aquele problema que anteriormente, no início, era um problema muito grande pra gente, quando a gente vê lá no final, a gente ri da gente mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Pensei em desistir, sim, mas por um outro lado, eu pensei, não, vou estudar, vou batalhar, quero saber por que isso acontece e eu quero sanar esse problema. E aí eu fui atrás. Lógico que a gente sofre muito preconceito. E comigo não é diferente. Já sofri preconceito, essa questão de não pode troca, ele não pode dar banho, ele não pode dar banho, não aceita ele dar banho, trocar. Isso é uma necessidade humana, você dar banho numa pessoa, trocar uma pessoa. Principalmente uma criança que nem sabe andar. E a gente sofre constante preconceito. E por que não a gente se preparar e pensar que nós iremos sofrer futuramente preconceitos? Não acaba, que é algo que não tem, creio eu que não tem fim. Cabe a gente colocar um fim
no meio, como eu já falei, do nosso caráter, das nossas atitudes, dos nossos estudos e dos nossos conhecimentos. E te deixou triste? Essa parte do preconceito que você sofreu? Me deixou, assim, alguns me deixou um pouco surpreso, outros me deixou um pouco triste também, pelas circunstâncias, do que aconteceu, coisas que não tem nada a ver. E o que eu sempre tenho pra mim é vencer isso com conhecimento, é vencer isso com aquele pensamento: eu posso, eu sei, eu estudei para estar aqui, eu sou um profissional. Então eu tenho que saber dividir o que é o profissional, o que é o professor, tem que saber dividir isso, porque a gente sabe dividir isso. Então, preconceito já tive, sofrer preconceito já sofri, sofro, e por que não dizer, a gente vai sofrer futuramente. Como é que a gente vai mudar isso? Pelo nosso caráter, nossa força de vontade, nosso profissionalismo, que é isso. Somos profissionais, independentemente, porque não existe conhecimento na faculdade dado para a mulher, não existe o conhecimento na faculdade dado para o homem. Existe o conhecimento repassado e a prática, a junção da prática com a teoria para todos. É o que eu consigo transmitir nos meus vídeos atualmente. É da melhor forma possível transmitir, transferir conhecimento para aquela pessoa, da minha visão que eu tivesse dentro da sala de aula, para ela, com o seu bebê, com seu filho, com sua criança. Um recado para o preconceito, que o preconceito é uma coisa muito ruim, que a gente sofre bastante. É como se fosse a gente estivesse em uma parede e a pessoa chegasse até a gente e jogasse uma pedra na gente, sendo que a gente fosse algo que futuramente a gente vai mudar de alguma forma na história desta pessoa. Eu acho que um recado para o preconceito seria isso, de não apontar o dedo para as pessoas antes de saber quem é a pessoa, de falar, de julgar a pessoa antes mesmo de saber de onde ela vem, quais as ideias dela, se for uma ideia favorecida a essa pessoa, bom, se for uma ideia divergente, bom também. De bom é que o debate está... Eu acho que o recado que eu dou pro preconceito é essa questão de debate. Vamos conversar, vamos ouvir as opiniões. Por que é que eu estou na sala de aula, na educação infantil? Porque eu gosto de estar lá. E para as pessoas preconceituosas, eu digo que eu tenho uma grande importância de mudar a vida da criança. Eu tenho uma percepção muito importante, eu me sinto importante dessa questão de mudar, de ouvir uma expressão: professor, antes eu não gostava de você, antes eu tinha uma visão assim de professor, hoje eu tenho uma visão diferente. Pena que você não vai mais acompanhar. Isso é um exemplo. Pena que você não vai mais acompanhar a minha criança, o meu filho no próximo ano, mas eu agradeço a você por ele estar assim, por ele ser assim. E antigamente eu não tinha essa visão, eu ficava com medo, eu ficava com receio, e você mostrou que você é capaz de transformar a vida do meu filho e, juntamente com transformar a vida dele, transformar a minha vida. Eu acho que o recado pro preconceito é esse, da gente debater, da gente mostrar o oposto do que nos colocam. É mostrar o outro lado.
por exemplo, ele vai molestar a minha criança, que é essa imagem que o homem tem dentro da educação infantil, e a gente mostrar o oposto para aquela pessoa. É mostrar o encantamento que é o desenvolvimento da criança, que a gente está dentro da sala de aula para desenvolver a criança. E o recado que eu tenho é esse. Primeiramente a Deus. Hoje eu estar vivo, trabalhando, que eu gosto de trabalhar com o que é a educação infantil. Agradecer principalmente a minha mãe pela paciência, pedir desculpas também por minhas ausências referente a trabalho, viagens acadêmicas, a aula, estudos. De certa forma, estive um pouco ausente. Agradecer ela pela paciência, agradecer aos meus amigos acadêmicos que me, vamos dizer, aturaram, agradecer o pessoal que eu tive trabalhando na época da faculdade, agradecer aos gestores, todos os gestores anteriormente que eu conheci antes de vir ter outros áreas maiores, e atualmente agradecer as minhas superiores, a minha coordenação, a minha diretora, em especial a Karina. Queria agradecer também essas pessoas que apostam em mim, essas pessoas que confiam em mim e fazem um trabalho excepcional e que faz a diferença. Muito obrigado ao Zé, obrigado por esse projeto maravilhoso, e quando eu vi eu quis logo participar. E não mais, só isso mesmo, agradecer a todo mundo.